sejam bem-vindos ao Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo, um pouco. Não é inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do canal. E aproveita e nos segue também lá no Instagram e Facebook, tá certo? Duas coisas que me chamaram a atenção nesses últimos dias tem a ver com Bolsonaro e Cossielo. O que acontece é o seguinte... Acho que semana passada, final de semana passada, Bolsonaro resolveu abrir a boca dele novamente, gente, né? E ele teve uma reunião, sei lá o que foi, aqui no estado do Ceará. E ele falou para cerca de 1.500 pessoas. Aí tem gente, 1.500 pessoas, gente. Um número pequeno, né? Vamos dizer assim. Ele falou para 1.500 pessoas e provavelmente nessa conversa que ele teve, ele foi questionado sobre a acusação dele de racista, que foi, acho que, aceita pelo MPU a semana passada, alguma coisa assim. Em resposta, Bolsonaro soltou mais uma de suas pérolas, né? Aquelas raridades que só ele consegue dizer. Veja aí o que foi que o Bolsonaro disse. Ele disse: aqui no Brasil não existe isso de racismo. Tanto é que meu sogro é Paulo Negão e quando eu vi a filha dele, não quis saber quem era o pai dela. Bolsonaro minimiza a questão do racismo, a questão do nome do sogro dele, gente. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Ai, Jesus, eu queria fazer isso aqui, ó. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas é sempre que eu tenho vontade de fazer isso com ele. Sempre que ele abre a boca dele, me dá vontade de fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada aí na questão dos negros no Brasil. A Lei Áurea ela foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Isso tem exato 130 anos, tá certo? Então, quando a Lei Áurea foi assinada, existiam a maior população do Brasil, vamos dizer assim, era como hoje, de negros, né? E negros escravos naquela época. E deles dependia muita coisa, toda a economia dependia, vamos dizer assim, da escravidão. Vinha do braço escravo. Quando foram lutar pela Lei Áurea, teve um homem chamado André Rebouças, que era um engenheiro negro muito, vamos dizer assim, um engenheiro que era muito conhecido naquela época. E o que ele queria? Ele queria pegar as terras que eram improdutivas, colocar imposto sobre essas terras e dar para os ex-escravos para que eles tivessem um meio de começar a sua vida. Só que isso seria um tipo de reforma agrária. Mas o que aconteceu? A elite, gente, não queria isso. Não queria que mexessem nas terras deles, que dessem para escravos e tudo mais. Tá certo? E o que é que acontece? Acontece que os negros, eles foram libertos, né? E simplesmente foram jogados, ó, chegou, você não trabalha mais, você não é mais meu escravo, então não tenho mais nenhuma responsabilidade com vocês que se virem. Eles não tiveram nenhuma compensação, nenhuma oportunidade de serem empregados, porque na mentalidade das pessoas, dos brancos, aqueles ainda eram seus escravos. Se eles tinham o trabalho deles de graça, por que agora eles teriam que pagar? Então o que eles fizeram? Eles incentivaram a vinda de imigrantes italianos, alemães, para o Brasil, para que eles suprissem essa mão de obra escrava. Então os imigrantes, eles começaram a suprir essa mão de obra recebendo. O que os negros não recebiam, os imigrantes estavam recebendo. Ou seja, gente, por que não pagar aos negros um trabalho que eles já conheciam, um trabalho que eles já dominavam, e você vai pagar a outra pessoa unicamente porque na cabeça dos idiotas eles eram escravos e se agora eles tinham que receber, problema deles, eles que não iam pagar, tá certo? E uma coisa muito triste sobre o Brasil é que ele foi o último país a libertar seus escravos. Isso porque, diferente de alguns países, como nos Estados Unidos, que a escravidão ela era mais centralizada no sul, no Brasil a escravidão era legal em todo o país. Então, como eu falei já, a economia dependia muito dessa mão escrava, dessa mão sem custo nenhum, quase nenhum, para
o proprietário de terra, mas não era somente proprietários de terras que tinham escravos, nas grandes cidades também tinham. Para vocês terem uma ideia, 46% dos escravos que foram retirados da sua terra natal e trazidos para as Américas, 46% aportaram no Brasil. Então era muito africano que vinha para cá, tá certo? E só para um fatozinho sobre o Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia da noção de quantos escravos tinham no Brasil por volta dos anos de 1800. Em 1846, no Rio de Janeiro, haviam 260 mil habitantes. Desses habitantes, 110 mil eram escravos, 42% da população. Gente, eu nem sei muito bem o que dizer. Aí você pega essas 110 mil pessoas, devolve a liberdade que era delas por direito e não dá nenhum tipo de compensação por terem tirado de sua terra, por terem dizimado seu povo, por terem separado suas famílias, por terem maltratado, por terem torturado, por terem feito tantas atrocidades, e esse povo não recebeu nenhum tipo de compensação. O que eles receberam com a libertação foi o estigma, que durante esses 130 anos permanece. Umas vezes velado, outros não. Né? E essa frase de Bolsonaro de que não existe racismo é mais uma das pérolas de... Ai, gente, eu prometi que eu não vou xingar. É mais uma das pérolas que ele solta. Porque se não existe racismo, por que a maioria dos presídios tem gente negra? Porque a maioria dos desempregados são negros? Porque negros têm salários menores do que pessoas brancas, né? Aí vem Cossielo, que é um youtuber muito famoso, não sei quantos milhões de seguidores no YouTube, no Instagram e papapá, e solta a pérola a lá Bolsonaro do dia, né? Ele pegou, acho que foi sábado ou domingo, e ele disse o seguinte sobre um jogador negro. Deixa eu buscar aqui, gente. Ele disse o seguinte, veja aí: Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? Pra você ter ideia, esse jogador, ele tá doando todo o dinheiro que ele ganha, tá ganhando na Copa por jogo, ele tá doando para caridade. Aí vem um babaca e diz uma coisa dessa. Aí você pode dizer, mas é um caso isolado. Não é um caso isolado. Eu trouxe para você mais 5 ou 6 twitters desse cara, que se eu não me engano o canal dele se chama Canal Canalha, você já tira daí a qualidade da pessoa. E os twitters dele são o seguinte: ele disse: na África só existe 6 pecados capitais, porque cometer o pecado da gula é impossível. Gente, como é que você consegue fazer piada com a fome de milhões de pessoas? Sério, isso tem graça? Porque se tem graça, eu sou muito burra para entender esse tipo de piada. Não vejo graça nenhuma nisso. Outro Twitter dele: tô começando a virar racista por causa dessas cotas que beneficiam os pretos. As cotas que beneficiam os pretos ou negros, elas existem unicamente para tentar minimamente ressarcir historicamente o que foi tirado do negro, para colocar ele numa posição que seja mais próximo possível das possibilidades de uma pessoa branca. Então, cala sua boca, tá? Mais uma pérola. Porque o Kinder Ovo é preto por fora e branco por dentro? Porque se ele fosse preto por dentro, o brinquedinho seria roubado. KKKK. Ainda colocou uma hashtag chamada maldade. Por que sempre que se fala de negro se associa ele a algo ruim, né? É incrível. Mais um... Não, esses foram os tweets do Cossielo, né? Só foram alguns que eu peguei pra você. Mas se você acha que tweets e comentários racistas, nojentos, babacas, eles são unicamente privilégio de tipo Cossielo, ou Bolsonaro dizendo que não existe política, ou daquele... Ai,
Como é o nome daquele pastor que tem a sobrancelha feita? Esqueci o nome dele, vou pôr aqui o nome dele. Que ele disse que os negros sofrem na África por causa de uma maldição da Bíblia que pá. Gente, é muita babaquice, né? Mas não são somente essas pessoas que falam asneira. Tem outras pessoas que destilam seu ódio pelas redes sociais. Eu separei alguns tweets, vamos dar uma olhada. Tem um que diz assim: fui na lanchonete e não vi ninguém com um nível de beleza decente, só tinha preto. Racismo não existe, gente. Mais um. Bom dia, negros fedidos. Esse é do Biel, aquele mesmo Biel que foi acusado de assédio por uma repórter. Né? Mais um, esse é de um torcedor do Flamengo. Ele mandou esse Twitter pro Vasco da Gama, que ele diz assim: Vasco da Gama, vocês são uma vergonha pro Rio de Janeiro. Acabaram com o racismo do futebol e acham isso maneiro. Os negros são uma vergonha para a sociedade. Vergonha para a sociedade é você, seu babaca, que não sabe história. Vai ver que no teu sangue você pode não ter a negritude na sua pele, na melanina, mas no seu sangue corre negro também. Porque não tem uma pessoazinha nesse país que tenha orgulho de dizer que não tem um pinguinho de sangue negro dentro do seu corpício, tá certo? Mais uma, olha as pérolas. Nada contra, mas na estação do Brás abrem a porta da senzala. Sou o contraste do vagão. Essa é... Vamos para outra. Olha só a babaquice da elite, da menina da elite brasileira, da Patricinha. Ela diz: como eu odeio quando vem as duas empregadas para limpar a casa. Elas ficam gritando e batendo a porta. Tinha que ser preta mesmo. Segundo Bolsonaro, racismo não existe. Outra que foi para Ludmilla, a cantora Ludmilla, disse assim: Ludmilla, nojo, negra, macaca, feia. É fogo. E tem mais dois, olha só esses aqui. Vamos ler primeiro, depois eu comento. Diz assim: gosto muito de negros, tenho amigos negros e tal, só fico triste porque pararam de vender. Me digam o que é que sentiram os amigos dessa criatura? Será que ele realmente tem amigo negro? Será que os amigos negros riram dessa piada? Vejam nem as curtidas que essa asneira teve. E o último, para fechar, diz assim: veja ao seu redor, os negros vão para a escola unicamente com propósitos sexuais. A raça negra age apenas com instinto, são selvagens. Se você acha que esses são somente esses twitters racistas que eu encontrei muitos outros. Basta você pesquisar. É incrível como a pessoa, ela pensa que pela cor da pele dela, ela seja superior a outra, gente. É inadmissível que em pleno século XXI, nós ainda temos que bater tanto nessa tecla. Tanto, para que as pessoas elas entendam que o que foi feito com os africanos foi um crime hediondo, e que nós temos que parar com essa ideia de que por eles terem sido coagidos a serem trazidos para a América, para o Brasil, para qual país for, terem vivido sobre tortura no regime de escravidão vergonhosa, nós temos que ficar calados e aceitar as piadinhas de mau gosto. Piada preconceituosa não tem graça, não faz ninguém feliz, A única pessoa que ri é o babaca e os babacas que acham que aquilo tem graça. Eu não acho. Então, gente, vamos aprender, vamos abrir nosso coração e vamos entender que da mesma forma que um branco, ele merece respeito, o negro também merece, tá certo? Independente de raça, independente de cor, independente do que for, nós temos que respeitar as pessoas, tá certo? Eu, sinceramente, acho que nós precisamos evoluir como pessoas. Precisamos entender. Mas o negro, ele sofre demais desde a época da escravidão até agora. Ele tem sua cultura criminalizada, sua religião criminalizada, a arte dele é criminalizada. Então, se você é contra o racismo, dá um joinha aí, compartilhe e dá a sua opinião, porque sua opinião
tem vez e tem voz aqui no Trocando Ideias, tá? Vamos abrir a boca, não nos calar jamais. Vamos lutar por um mundo melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, assina o sininho para receber as notificações e nos segue no Instagram e Facebook, tá certo? Até a próxima. Tchau!